Falamos agora com a irmã Paula Carneiro, que é a Presidente da Direção da Fundação Bento Meni. Irmã Paula Carneiro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Trata-se de um projeto das Irmãs Hospitaleiras, portanto, ligado diretamente à saúde mental. Esta fundação em concreto, que objetivos tem e que contributo dá ao trabalho que as irmãs desenvolvem, seja na prevenção, seja na integração social de quem é doente mental? A Fundação é, de facto, uma instituição de solidariedade social criada pela Província das Irmãs Hospitaleiras. Tem como principal objetivo, sobretudo, a capacitação das pessoas na área da saúde mental, da prevenção da saúde mental, na identificação dos primeiros sinais, quando pedir ajuda, na capacitação para lidar com algum comportamento mais desajustado para quem já tenha uma patologia identificada. E também tem outra das vertentes da Fundação, é precisamente também o desenvolvimento da cooperação internacional, da ajuda, sobretudo em países em vias de desenvolvimento, e que de facto permite também continuar aí uma ação muito mais específica, mais próxima das populações. Como sabemos, a saúde mental nesses países é de facto não é uma prioridade, é uma dificuldade. É mais um acréscimo de custos, não é? É um estigma social? Tem muito estigma social associado. Muitas pessoas que, com um comportamento mais agressivo ou com um comportamento desajustado, não vão ao hospital, vão muitas vezes ao curandeiro, vão procurar de facto um apoio em alguém que tenha disponibilidade, mas que não vai ao foco da questão, não é? Que não vai ao tratamento. Muitas vezes, quando atendemos em psiquiatria, não vemos que as pessoas estiveram, de facto, muito dispersas em diferentes aspectos de tratamento, mas de facto não tiveram o foco na sua atenção, na sua patologia, e só quando começam a fazer tratamento e medicamentos específicos é que conseguem ter uma melhoria do comportamento. Não é? Acredito que esse seja um momento que chega muito tardiamente para muitos doentes mentais, nomeadamente em países africanos onde as irmãs estão presentes, e assinala-se este dia 25 de maio o Dia de África, não é? Que urgência existe em pensar, de facto, o cuidado da saúde mental em países africanos, nomeadamente os de expressão portuguesa? Na presença que temos em Moçambique e em Angola, é sobretudo no fornecimento de medicação a estas pessoas já com uma identificação da doença, não é? Mas estas pessoas estão marginalizadas? Acredito que seja difícil também chegar ao medicamento a quem é doente mental. Habitualmente nós fazemos consultas nas populações e então aí entregamos a medicação e fornecemos o medicamento que efetivamente que os médicos também prescrevem, não é? E que efetivamente parece melhor para o doente, e vamos fazendo consultas de acompanhamento e vamos ter, de facto, esta perspectiva follow-up dos doentes e das famílias também, não é? Também fazemos uma intervenção a nível das escolas de jovens para, de facto, ficarem sensibilizados para a doença mental e não estigmatizarem as pessoas que possam ter comportamentos um bocadinho mais diferenciados, não é? E ao nível das crianças, que é outra das valências que, de facto, muito necessitada em África, é sobretudo nas multideficiências. São crianças que têm problemas de locomoção gravíssimos, que precisam de ajudas técnicas e que precisam muitas vezes de terapia da fala, terapia ocupacional, e no fundo o apoio da Fundação visa sobretudo apoiar financeiramente ou através de apoios de ajudas técnicas estas crianças e estes adultos que precisam de apoio e de assistência. A mudança de paradigma, enfim, nas comunidades, nas famílias, acaba por ser essa etapa decisiva para que quem é doente mental possa ter o cuidado que merece? Eu acho que a mudança de paradigma passa muito por a capacitação das crianças nas escolas e dos adolescentes. É uma mudança cultural também. Perfeitamente, não é? Porque, de facto, entender a doença mental como uma doença e não como, de facto, uma intervenção do demónio ou alguma coisa que é mais do âmbito religioso, que muitas vezes naqueles países se entende assim. Associam assim, não é? Perfeitamente. E então o que nós fazemos é, de facto, a formação aos jovens, a formação aos grupos,
às famílias, explicar que de facto é uma doença, que a pessoa não faz aquilo porque quer ou porque de facto tem o espírito dentro de si de algum familiar ou de algum... Porque isto é muito cultural, muito cultural. Muito cultural dessas, enfim, de várias comunidades e de várias etnias, e essa intervenção pedagógica que as irmãs têm através da Fundação acaba por ser esse passo. E falava-me que junto dos jovens pode ser essa atuação que vai permitir, claro que em espaços de gerações, não acontece de um dia para o outro, mas que vai permitir uma outra atenção a quem é doente mental sem o deixar na sua margem. Eu acho que isso é fundamental, ou seja, começarmos a sensibilizar os mais novos para a doença mental como algo que é mais familiar e não como algo que eu tenho que separar, que tenho que estigmatizar ou que tem uma marca diferenciada e por isso eu não vou relacionar-me, porque está muito próximo de nós, não é? Pode estar na escola, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa mais idosa que tenha um comportamento desajustado, ou seja, no fundo é normalizarmos aquilo que pode ser, às vezes, algo um bocadinho mais desajustado, mas que precisa de ajuda. E de que forma é que esta Fundação Bento Meni está organizada para conseguir ter esta intervenção social e pedagógica em África e fazer chegar também as ajudas que são necessárias? A Fundação tem, sobretudo, dois grandes eixos, não é? Um eixo que tem a ver com a literacia em saúde mental e aí nós promovemos campanhas, desenvolvemos e tentamos angariar fundos, tentamos fazer, de facto, candidaturas também a organizações que nos possam financiar com projetos específicos de literacia em saúde mental, sobretudo dirigido aos mais jovens e sobretudo aos primeiros anos universitários, por aí. E, entretanto, temos outro eixo, que é o eixo do desenvolvimento da cooperação internacional, e então aí o que nós fazemos é, de facto, com campanhas, com ajudas de pessoas beneméritas também, para conseguir angariar fundos para apoiar, quer seja em medicação para essas pessoas, quer seja em sessões de fisioterapia, em sessões de terapia ocupacional, em cabazes alimentares, porque efetivamente muitas das pessoas também têm o problema da pobreza associado e de facto se não têm uma boa alimentação, claro que depois isso também tem as suas repercussões mesmo até na própria saúde física. E também beneficiamos através das consultas de enfermagem psiquiátrica que de facto são desenvolvidas pelas irmãs, em parceria também com as entidades locais de saúde e de facto procuramos aqui atingir o máximo de população possível. É um trabalho que desenvolvem e que depende muito da recolha de donativos que acontece aqui em Portugal, essencialmente. Sim, sem sombra de dúvida. Nós temos um projeto na Fundação que chamamos de facto o projeto do apadrinhamento e neste projeto de apadrinhamento visa sobretudo apadrinhar necessidades. Se tem crianças que necessitam de sessões de fisioterapia, pois o padrinho pode beneficiar 15 sessões ou pode financiar sessões de terapia da fala ou um cabaz alimentar ou medicação antipsicótica, porque de facto é uma medicação que em África raramente existe, ou então existe escassez e o doente que faz este tipo de terapêutica não pode parar. E de facto o que nós fazemos neste projeto de apadrinhamento é ter de facto uma bolsa de amigos da Fundação que nos ajudam anualmente a termos esse financiamento para conseguirmos disponibilizar essas ajudas às pessoas. Parcerias com instituições locais, nomeadamente governamentais, ainda estão distantes de acontecer. Apesar de todos os diálogos que vamos tendo, de facto, vamos percebendo que a saúde mental não é uma prioridade em África, não é? E de facto... E chega a ser considerada, pelo menos? Nem sequer questionada, não é? E por isso, tudo aquilo que se possa fazer é muito fruto também da gratuidade das pessoas e da ajuda que vamos tendo. O trabalho que as irmãs hospitaleiras desenvolvem e que, através do seu portal na internet, têm outras informações, não é, para fazer chegar esta solidariedade e ser possível a intervenção, seja social, pedagógica e também do cuidado dos doentes mentais em países africanos, nomeadamente Angola e Moçambique. Irmã Paula Carneiro, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta Fundação Bento Meni
das Irmãs Hospitaleiras.